Momento Esportivo, com Charles Ferreira. Boa tarde, Carlinhos. Boa tarde, ouvintes da 104.9. Estou de volta, comandando este quadro que mexe com a cabeça da galera. Hoje, quinta-feira, 23 de julho de 2026. Está no ar, aqui no programa Tribuna do Povo, o seu, o meu, o nosso Momento Esportivo. Manchetes do dia. Escolinha Craques do Futuro, do professor Luizinho, joga o Interestadual de Futsal em Alcobaça. Brasil vence o Japão pela Liga das Nações de Vôlei Feminino. Seleção está garantida na semifinal da competição. Vasco da Gama empata fora de casa contra o Independente Medellín pela Copa Sul-Americana. Bragantino também só empatou. O Palmeiras vence o Curitiba no gol do Pereira e continua líder do Brasileirão Série A. O Flamengo goleou a Chapecoense na Arena Condá e segue firme pelo título. Operário vence a Ponte Preta pelo Campeonato Brasileiro Série B e é vice-líder da competição. Tudo isso e muito mais no seu Momento Esportivo, que só está começando. Brasil! O Brasil venceu o Japão pela Liga das Nações de Vôlei Feminino pelo placar de 3-1. Perdemos o primeiro set em 24-26, mas vencemos por 25-22 o segundo, 25-23 o terceiro e fechamos o quarto set em 25-20. Ana Cristina brilhou em quadra, a ponteira marcou 29 pontos e foi a maior pontuadora do confronto. Com o resultado, o Brasil avançou para a semifinal. A seleção enfrenta a Itália no próximo sábado, às 5 horas da manhã, horário de Brasília. Isso mesmo, às 5 horas da manhã, bem cedinho, você acordar e assistir Brasil e Itália pela semifinal da Liga das Nações de Vôlei Feminino. Itália venceu Países Baixos pelo placar de 3-0 com parciais de 25-21, 25-16 e, repetindo, também o terceiro set 25-16. Portanto, vamos torcer pela nossa seleção Brasil e Itália no próximo sábado às 5 horas da manhã. Copa Sul-Americana. Pela Copa Sul-Americana, o Vasco da Gama buscou um importante empate por 2-2 contra o Independente Medellín no estádio Atanásio Girardot, em Medellín, na Colômbia. O jogo de ida da repescagem na Copa Sul-Americana. É o jogo de repescagem das oitavas de final da Copa Sul-Americana. John Montano abriu o placar para o Independente Medellín com finalização num canto nos acréscimos da primeira etapa. O Vasco empatou logo no início da segunda etapa com gol contra de Joaquim Varela. Juan Montano recolocou os colombianos em vantagem ao marcar seu segundo gol no jogo, mas Cláudio Spinelli aproveitou o oportunismo na área e deixou tudo igual novamente para o gigante da colina. Placar final: Vasco da Gama 2, Independente Medellín também 2. Tivemos ainda ontem Sport Cristal 0, Red Bull Bragantino também 0 e Lanús 1, Cienciano 0. Para completar a rodada, hoje Bolívar vai jogar contra o Grêmio às 19 horas, às 21 horas e 30 minutos, Boca Juniors e O'Higgins, às 21 horas também e 30 minutos, Independente Santa Fé e Caracas. Os jogos de volta vão acontecer na próxima semana, entre os dias 28 e 30 de julho. Campeonato Brasileiro Série B. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Operário venceu a Ponte Preta por 3-2 de virada. O jogo foi ontem no estádio Germano Grude, em Ponta Grossa, no Paraná, no encerramento da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ceará perdeu em casa para o CRB pelo placar de 1-0. O Goiás empatou com o Sport em 1-1 e o Náutico venceu Londrina pelo placar de 2-1. Para encerrar a rodada,
Hoje, às 19h30, Atlético e São Bernardo, no estádio Joaquim Portugal. Às 20h30, Cuiabá e Atlético Goianiense na Arena Pantanal. E fechando às 21h30, Botafogo de São Paulo e Juventude na Arena Nicknet. Os 6 primeiros, Criciúma, 39 pontos, Operário agora em segundo, 35, Vila Nova em terceiro, 34, Juventude em quarto com 32, Fortaleza em quinto com 31, Novo Horizontino em sexto com 30 pontos. Criciúma e Operário já estariam classificados e as outras duas equipes sairiam nesse quadrangular final, que estaria Vila Nova, Juventude, Fortaleza e Novo Horizontino. Vamos agora na zona de rebaixamento. Avaí em 17º com 20 pontos. 18º Ceará com 19. Ponte Preta em 19º com 8. E na lanterninha o América Mineiro também com 8 pontos. É a classificação do Campeonato Brasileiro Série B. Campeonato Brasileiro. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras venceu o Curitiba por 3-1 no estádio Couto Pereira, na capital paranaense. Maurício abriu o placar após assistência de Ramon Sousa, fez 1-0 Palmeiras. Ampliou para o Verdão em jogada de contra-ataque, Maurício marcou 2-0. Ramon Sousa fez o terceiro do Palmeiras, finalizando um passe de Piquerez, e Paulo Roberto descontou para o Curitiba. Palmeiras segue na primeira colocação, alcançando 44 pontos. O Curitiba ocupa a 8ª colocação com 26 pontos. Próximos jogos do Palmeiras será contra o Botafogo no Allianz Parque, no domingo às 16 horas. No Allianz Parque, Palmeiras e Botafogo. Já o Curitiba recebe o Bahia às 18h30 de domingo lá no estádio Couto Pereira em Curitiba. Já o Cruzeiro venceu o Internacional em pleno estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O placar foi 2-1. Caio Jorge recebeu em velocidade no ataque e finalizou num canto para abrir o placar para o Cruzeiro. Matheus Pereira ampliou para a Raposa com um chute certeiro da entrada da área. Carboneiro descontou para o Colorado na reta final do jogo. Com um triunfo fora de casa, o Cruzeiro subiu para a 7ª posição com 27 pontos. Já o Internacional permanece na 14ª colocação com 21 pontos ganhos. O próximo jogo do Internacional vai ser no sábado contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada às 18h30. Já o Cruzeiro recebe o Grêmio no domingo às 16 horas no Mineirão. Já o Atlético Paranaense venceu o São Paulo por 2-1 de virada no Cícero de Souza Marques em Bragança Paulista. Arthur abriu o placar para o São Paulo com uma cobrança de falta. Leozinho empatou para o Furacão no início do segundo tempo e ele novamente marcou e virou a partida para a equipe paranaense. O Atlético assumiu a 3ª colocação, atingindo 33 pontos. Já o São Paulo permanece na 9ª colocação com 25 pontos. Próximo jogo do Atlético Paranaense será contra o Internacional às 18h30 na Arena da Baixada. Já o São Paulo enfrenta o Flamengo no domingo às 18h30 no Maracanã. Já o Flamengo goleou a Chapecoense por 4-0 na Arena Condá em Chapecó, partida realizada pela 19ª rodada do Brasileirão. Pedro abriu o placar após uma grande jogada individual. Rafael Thierry marcou contra ao tentar cortar um cruzamento na área. Lohan ampliou para o rubro-negro logo no início da segunda etapa e Pedro fez o seu segundo no jogo e fechou a goleada. Com este resultado, o Flamengo chega aos 37 pontos, permanecendo na vice-liderança da competição, na caça do líder Palmeiras. Já a Chapecoense segue na lanterna do torneio com 9 pontos. Próximo jogo do Flamengo será no domingo contra o São Paulo. E o próximo jogo da Chapecoense será contra o Santos. A Chapecoense recebe o Santos no domingo às 18h30 na Arena Condá. Esporte Cidade.
No domingo, dia 26, vai acontecer a grande final da Copa Café e você está convidado a participar desse grande jogo. Flamenguinho do Guarani e Caraíba vão jogar às 3 horas da tarde. Fique preparado para poder assistir esse grande jogo entre Flamenguinho do Guarani e Caraíba. No último mês de junho, a equipe Craques do Futuro da escolinha do professor Luizinho disputou aqui na cidade de Prado Sub-11, Sub-15 e Sub-17. Sub-11 e Sub-15 foram campeões e Sub-17 foi campeã a seleção de Itamaraju. Eu conversei com o professor Luizinho, que falou a respeito dessa competição e o desempenho desses atletas aqui em Prado. Fala, professor! Fala, Charles, boa tarde. Prazer estar falando com você, trazendo boas notícias, né, do nosso futsal de Prado. No final do mês de junho, foi realizada em nossa cidade aí a etapa do extremo sul da Bahia da Copa do Descobrimento, onde vieram equipes de toda a região para estar aqui em nossa cidade disputando as categorias Sub-11, Sub-15 e Sub-17, onde o Prado conseguiu aí conquistar os 2 títulos na categoria Sub-11 e na categoria Sub-15. Teve destaque, foi campeã nessas 2 categorias. A categoria Sub-15 nós também tivemos que fazer uma outra final. O campeão da Costa das Baleias contra o campeão da Costa do Descobrimento. Um time de Onap que veio até a cidade de Itamaraju, uma sede onde nenhum dos 2 clubes fossem da cidade, né? E Prado conseguiu aí vencer esse time de Onápolis aí por 6-2, garantindo essa vaga em Salvador. Então aí nós temos 2 equipes de futsal, né? Sub-11 e Sub-15 classificada para disputar a grande final da Copa Baiana de Futsal em Salvador. O professor Luizinho também nos falou quando que será as finais dessa competição e se a gente pode acreditar em trazer de Salvador esse título. A Copa Baiana de Futsal, as finais vão acontecer em agosto, final de agosto, a categoria Sub-11 e em setembro a categoria Sub-15. Então nós estamos trabalhando, treinando duro aí para que a gente possa chegar lá e representar muito bem nossa cidade. Quem sabe a gente consiga aí trazer o título. O professor Luizinho também falou a respeito da competição que vai acontecer em Alcobaça, o Interestadual, a expectativa de poder trazer o título e a garotada que ele está levando para criar experiência. E como a gente trabalha bastante da categoria de base, esse final de semana nós vamos estar disputando o campeonato interestadual de futsal de base na cidade de Alcobaça, na categoria Sub-9, Sub-11, Sub-15, né? Então nós vamos estar lá e assim a gente vai aproveitar essa última oportunidade, acredito, de estar jogando com eles para buscar esse título para nossa cidade. E na categoria Sub-9 estamos levando aí 6 garotos de 8 anos já para dar início ao novo ciclo, para que Prado, né, possa estar sempre forte, representando muito bem o nosso esporte, o nome da nossa cidade em todas as competições que acontecer na região. Futsal de base aí muito bem representado pela Escolinha de Futsal Craques do Futuro. Vem 2 gerações aí, a Sub-7 e a Sub-9, né? Cada categoria aí com 7 meninos aí acima da média. Para finalizar, Luizinho falou a respeito das promessas, os garotos já revelados que estão inscritos em grandes times no cenário nacional. Davizinho, que foi para a cidade de Belo Horizonte, né? A gente torce por ele, que ele já está num clube. Nós temos o Emanuel também, que já também está acertado com o clube. E temos o João também, que é outra joia, que também já está no grande clube nacional, viu? Os 2 últimos nomes que eu falei, o João e o Emanuel, estão num clube nacional, eu não posso falar o nome agora. E assim, a gente vai aproveitar essa última oportunidade, acredito, de estar jogando com eles, a buscar esse título para nossa cidade. Um trabalho bem feito que o Luizinho vem fazendo, eu acho muito bom, principalmente pro atleta. Eu fui criança e ai de ter alguém que zele da gente, que cuide da gente, que leve a gente para poder jogar fora, que leve a gente nas peneiras, que a gente cria uma expectativa de um dia ser um jogador de futebol. Se não existir uma pessoa que faça isso, igual o Luizinho tá fazendo, através da Escolinha Craques do Futuro, você não tem direcionamento. Às vezes você é bom de bola, mas você não tem direcionamento. Parabéns, Luizinho. Além de ser um trabalho em bem do futebol, é um trabalho em bem de um futuro melhor para uma criança. Se livrar das drogas, se livrar da marginalidade. Isso é muito bom. Parabéns, parabéns, parabéns.
Daí Carlinhos já deu o meu recado, levando as notícias aqui da nossa cidade, notícias de toda a Bahia, do Brasil e também pelo mundo afora. Toque, sou legal, sou feliz, por isso passo felicidade. Estou tirando meu time de campo, prometendo votar amanhã, se assim o Senhor Supremo do Universo permitir, com as notícias do seu time. Direto do Estúdio 2, com redação e apresentação de Charles Ferreira. Segue com vocês o programa Tribuna do Povo, com meu amigo Carlinhos do Carmo. Tchau, galera.